muitas pessoas ajudaram ao longo da história, no começo principalmente, e comecei a fazer a Fórmula Chevrolet a partir da segunda etapa. Aí a primeira corrida que eu fiz, acabei ganhando, e chegou na final, na última etapa do ano, o título estava entre eu e, por incrível que pareça, o Felipe Jafone. A gente ficou os dois ali, quem chegasse meio que na frente era campeão daquele ano. Aí na última corrida, só que se os dois batessem, o Felipe era campeão. E o Felipe me deu uma cacetada. Que era meio que o padrão daquela época, a gente fala disso hoje, dá risada. Mas assim, acabamos batendo, o Felipe foi campeão. E por incrível que pareça, eu e o Felipe, que a gente era amigo ali de pista, a gente já tinha tido uma situação no kart que foi muito engraçado, um problema, vou falar assim, mas certo, foi uma história engraçada. O Felipe, na época que eu corria de kart ele também, antes da Fórmula Ford, antes da Fórmula Chevrolet, aqui no Brasil, aqui em São Paulo tinha o Campeonato Paulista e tinha um campeonato que chamava Copa Pacalolo, que é daquela marca de roupa que eu não sei se existe ainda. A Pacalolo patrocinou uma Copa que era de kart também, mas era com outro motor. E eu não corria nessa Copa. E o Felipe fazia os dois campeonatos. Ele fazia o Paulista e fazia a Copa. E o Felipe, naquele ano de 92, isso aconteceu, ele foi fazer o Mundial de Kart também. E o Mundial de Kart coincidiu com uma etapa da Pacalolo, que ele fazia e eu não fazia. Aí o Felipe foi lá na minha loja, na minha equipe lá, e falou: Max, é o seguinte, estou indo pro Mundial, só que eu estou disputando a Pacalolo também. E tem um cara lá que estou disputando o campeonato com ele. Então você pode correr nessa etapa, porque se você chegar na frente desse cara, ele marca menos pontos. E para mim é bom. Eu falei, beleza, eu não tenho o motor desse campeonato. Ele falou, não, eu tenho tudo, me deu tudo para correr. Aí eu fui fazer essa etapa e vamos falar assim, o plano do Felipe deu certo. Eu acabei ganhando a corrida, o cara chegou em segundo e em função disso ele marcou um pouco menos de pontos. Aí depois dessa corrida eu falei, essa categoria até que é legal, vou fazer a próxima etapa. Aí na próxima etapa o Felipe já tinha voltado. Cara, tava lá um pau, eu e o cara que tava o rival do Felipe, e o Felipe, eu e o Felipe batemos e o cara ganhou. Meu Deus! Mas o Felipe capotou, eu tive que tirar o cara de cima dele, quando eu tirei começou a me xingar, nossa, foi um barraco. E aí a gente já tava meio estremecido, aí 2 anos depois, sem se falar muito, batemos na Fórmula Ford, e a gente ficou alguns anos meio que tretado, não se falava, não passava reto e tal. E aí aconteceu um negócio muito engraçado. Alguns anos depois, já quando eu fui andar de Fórmula Indy, o Felipe também andava de Fórmula Indy, e a gente morava na mesma avenida em Indianápolis. E aí nos cruzamos lá um dia e a amizade voltou, e hoje a gente trabalha junto na Band, mas você vê que algumas pessoas a gente acaba reencontrando ao longo da história, né? E aí depois da Fórmula Chevrolet, que eu fui vice-campeão, o Felipe foi campeão naquele ano, no ano seguinte de novo, aquela situação, mas e agora? Mais um ano, sem dinheiro, sem patrocínio, e tudo obviamente ficando cada vez mais caro. Certo. Cada categoria que você vai subindo, os valores vão aumentando também. E aí no ano de 94 eu fui vice-campeão de Chevrolet, e quando chegou em 95, logo no começo do ano, o tio do Felipe Nasser, que vocês devem saber que é o Felipe Nasser, que já andou de Fórmula 1, vai estar esse final de semana aqui, correndo na WEC aqui em São Paulo. O Amir Nasser, junto com o pai do Felipe, que é o Samir, eles tinham uma equipe de Fórmula 3 aqui. E a Fórmula 3 na época era um campeonato sul-americano, não era só aqui no Brasil. E eles tinham uma das melhores equipes de Fórmula 3, e na época eles tinham patrocínio da Caixa Econômica. Sim. E aí o Amir falou para mim, falou assim, Max, é o seguinte, eu estou com patrocínio da Caixa já faz uns 2, 3 anos. Eu acho que a Caixa vai continuar com a gente esse ano, só que a gente não renovou com eles ainda, eles não renovaram com a gente. Então é o seguinte, a primeira etapa do Sul-Americano de Fórmula 3 vai ser daqui a 15 dias. Cara, você quer fazer meio que no risco? E se você for bem, a chance da Caixa renovar com a gente aumenta. Muito maior. Mas talvez a Caixa não continue meio que no escuro. E eu não tinha nada de nada, eu falei, cara, aceito. Aí a gente foi nessa corrida com as cores da Caixa Econômica, com carro de caixa, sem ter nada fechado. Certo. E foi a minha primeira corrida na Fórmula 3 e eu acabei chegando em segundo nessa corrida. Foi o resultado para a primeira vez, foi bom. Aí eu saí da corrida feliz, acreditando que a Caixa Econômica fosse renovar com a Mir, e com isso eu teria meu ano garantido com ele. Perfeito. E aí chegou na semana seguinte, o Amir me ligou, na época celular não era a coisa mais comum do mundo, então ligou na casa dos meus pais. Aí minha mãe, meu pai não lembro, falou, o Amir no telefone, eu fui correndo lá já pronto para ouvir uma notícia boa. O Amir falou assim, olha Max, é o seguinte, essa é uma determinação do governo que a Caixa vai patrocinar, se não me engano era vôlei só, não vai mais patrocinar automobilismo, então não tem mais caixa no automobilismo, e não tendo mais caixa não tenho como manter você na equipe.
Foi, lógico, um banho de água fria, você perde balde de gelo nas Total. costas, né? Primeira corrida.